Olá! Hoje a gente vai explorar uma história fascinante que mistura língua, migração e nos leva para um lugar que, olha, talvez seja bem inesperado. Bora descobrir qual é a voz francesa da Louisiana? Então, que voz é essa, afinal? Pensa comigo. Quando a gente fala do sul dos Estados Unidos, francês não é tipo a primeira coisa que vem na cabeça, né? Pois é. Mas ele tá lá sim, com uma identidade e uma história muito próprias. Ok, vamos mergulhar nisso então. Para a gente começar a entender essa história, a gente precisa primeiro saber do que exatamente estamos falando. E a resposta é essa aqui, o francês cajun. É um dialeto do francês, sim, mas olha, não é aquele francês que se ouve em Paris, não. É uma variedade completamente própria, sabe? Que foi moldada por séculos de história lá em solo americano. Beleza. Então agora a gente já sabe o que é. Mas a pergunta que fica é: onde é que essa voz ainda existe hoje? Onde exatamente se fala o francês caijão? É importante saber que não é no estado inteiro, não. Os falantes do francês cajun estão bem concentrados numa região específica, em comunidades que lá na Louisiana eles chamam de parishes, que é tipo equivalente aos nossos municípios aqui. E são essas aqui, olha só, a gente tem desde a super famosa Nova Orleans até comunidades como Saint Landry e Nieuwe-Vidia. Essa lista toda, na verdade, desenha um verdadeiro mapa cultural. Mostra o coração do que hoje é conhecido como Acadiana, que é o centro, o ponto nevrálgico da cultura e da língua cajun por lá. E tudo isso leva a gente para a pergunta que, para mim, é a mais interessante de todas. Como é que um dialeto do francês foi parar e criar raízes tão fortes no sul dos Estados Unidos, a milhares de quilômetros da França? A resposta para isso, gente, não está na geografia, está na história. Então, para entender essa jornada, a gente precisa voltar lá na origem de tudo. E essa história, na verdade, começa bem antes da Louisiana. E aqui tem uma conexão que é a chave de tudo. O francês cajun, na verdade, veio de outro dialeto, o francês acadiano. Para ter uma ideia, a própria palavra cajun nada mais é do que uma forma que o pessoal adaptou de pronunciar Acadian. Tá, mas e esse francês acadiano veio de onde? Veio de uma antiga colônia francesa na América do Norte que se chamava Acádia. E esse é um ponto super importante. A origem não é a França na Europa, mas sim outra parte do próprio continente americano. E aqui a gente encaixa a última peça desse quebra-cabeça geográfico. A Acádia ficava naquela região que hoje é parte do leste do Canadá e do estado americano do Maine. Ou seja, os ancestrais da língua dos cajuns vieram lá do norte. Então, o que a gente percebe é que a jornada dessa língua é, no fundo, a história de uma migração. É a história do povo acadiano. Eles foram expulsos de suas terras pelos britânicos lá no século XVIII e depois de uma jornada muito longa, muito difícil, eles finalmente encontraram um novo lar, na Louisiana. E, claro, levaram junto toda a sua cultura e o seu dialeto. Isso tudo mostra de um jeito incrível como uma língua é muito mais do que só um monte de palavras, né? É como se fosse um mapa vivo da história, da sobrevivência e da força de um povo. E fica aí a reflexão pra gente. Que outras histórias fantásticas as línguas que estão ao nosso redor podem nos contar?